Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 27. Mateus 5, a partir do versículo 27. Sem dúvida, essa está entre uma das pregações mais difíceis da minha vida. É um tema grave, mas necessário que nós colocamos na nossa série de pregações, que achamos que é um tema importante para esta série. Mateus 5, 27. Essa mensagem, se o Senhor nos permitir, nós vamos tratar do pecado da pornografia. E eu quero meditar com vocês a partir desse texto. Mateus 5, a partir do versículo 27, diz assim a palavra de Deus. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o, jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Nós decidimos falar especificamente sobre o pecado da pornografia, porque é um pecado que assola principalmente os homens, também muitas mulheres, e é a causa de prejuízo para muitos casamentos e, consequentemente, afeta toda a família. Então, o que eu quero fazer, antes de começar a exposição do texto que a gente acabou de ler, é falar um pouco mais sobre esse pecado e também um pouquinho como ele afeta o funcionamento do nosso cérebro. E não há dúvida de que o consumo de pornografia é claramente pecaminoso. Não há qualquer circunstância, não há qualquer quantidade que o consumo de pornografia seja normal para o crente. Deixa eu fazer um adendo aqui, que eu comecei a falar e deixa eu me explicar. Eu vou tentar ser o menos explícito possível, tá? A gente está aqui com os 12 mais, as crianças já saíram, mas eu também não quero, ser gatilho para ninguém aqui. A gente quer tratar o pecado, não desencadear ele. Voltando. É claramente pecaminoso, irmãos. E primeiramente, o pecado da pornografia, ele é um pecado contra o segundo maior mandamento da lei. O mandamento de amar o próximo como a si mesmo. O Senhor Jesus disse que toda a lei e os profetas dependem de dois mandamentos. O mandamento de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, e de amar o próximo como a si mesmo. Então imagine você, alguém consumindo pornografia, e de repente, naquelas imagens aparece a sua filha, aparece a sua mãe, aparece a sua esposa, alguém da sua família. Como você acha que seria a reação desse homem ou dessa mulher? Pois bem, aquela mulher desconhecida ou aquele homem desconhecido, naquelas imagens, ele tem essa importância para alguém e principalmente para o seu Criador. Ao consumir pornografia, eu estou desumanizando a pessoa daquele conteúdo. A pessoa deixa de ser uma pessoa e torna-se um objeto de prazer, uma coisa para ser consumida. Naquele momento, aquela pessoa é um escravo sexual para minha satisfação. Mas esse pecado da pornografia, ele também é um pecado contra o primeiro maior mandamento, o mandamento de amar a Deus. E eu quero lembrar com vocês um caso que aconteceu em 1995. Foi um pastor da Igreja Universal, é bom lembrar o nome dele, Sérgio von Helder. Os irmãos vão lembrar. Ele foi aquele pastor que chutou e declarou insultos contra uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em rede nacional durante o programa Despertar da Fé, que era transmitido pela Rede Record de televisão. E o que esse homem fez foi extremamente ofensivo
para toda a comunidade católica do Brasil e do mundo. A coisa foi tão difícil que o Edir Macedo tirou ele do hall de pastores lá. Chutar aquela imagem da santa demonstrou um ato de desprezo pela própria santa e não pela imagem. Agora, com essa ilustração em mente, irmãos, da mesma forma, o desprezo pelo ser humano que é criado à imagem de Deus é uma ofensa ao próprio Deus. Antes mesmo do primeiro homicídio da história ter sido cometido por Caim, ele já é chamado de pecado por Deus em Gênesis 4:7. E em Gênesis 9:6, Deus diz que o pecado do homicídio deve receber a pena de morte. Por quê? Porque Deus fez o homem à sua imagem, Deus fez o ser humano à sua imagem. Na pornografia, homens e mulheres entregam seus corpos, entregam as suas vidas à prostituição, tomando a imagem de Deus em vão. Outros vão gravar esse conteúdo e vão comercializar esse conteúdo, fazendo dinheiro com esse pecado e divulgando para que outros o consumam. E na ponta desse processo, homens e mulheres vão consumir essa degradação da imagem de Deus. Eles estão dizendo amém para essa degradação. Eles estão concordando com esse pecado e consumindo esse pecado, pecando também. Os católicos se revoltaram com o pastor Sérgio, porque ele chutou a imagem da sua santa. Mas os crentes, quando consomem pornografia, eles se deliciam com uma ofensa muito maior à imagem não de uma santa, mas à imagem do próprio Deus. E em terceiro lugar, além de a pornografia ser um pecado contra Deus e contra o meu próximo, ela é um pecado contra mim mesmo. E aqui eu quero falar um pouco do que acontece no cérebro de uma pessoa quando a pessoa consome esse tipo de coisa. Porque alguém vai tentar te vender a ideia que isso é um estimulante, que isso vai melhorar a sua vida conjugal. Quando alguém consome a pornografia, o cérebro dessa pessoa, ele libera uma quantidade muito elevada de um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do prazer e da motivação. Quando alguém me oferece uma xícara de café com açúcar, o meu cérebro libera dopamina e é o que me faz dizer, sim, eu quero. É uma mensagem na minha cabeça, café é bom, café me faz sentir bem, cafeína e açúcar. Então a dopamina, ela é um estimulante, é o mesmo neurotransmissor que faz eu desejar a minha esposa, que faz eu querer ter relações com ela. Mas assim como uma criança, que depois que experimenta o sorvete, ela não quer mais um macarrão, que ela também gosta. Mas entre o macarrão e o sorvete, eu quero o sorvete. Essa dose elevada de dopamina que acontece no meu cérebro durante o consumo de pornografia, vai me levando, vai condicionando o meu cérebro a buscar mais por isso, me levando tanto ao vício na pornografia, como ao desinteresse pela relação normal com a minha esposa. Porque, tadinha, ela não vai conseguir competir com inúmeras imagens de inúmeras mulheres da internet. Não tem como. Isso pode chegar a um nível, como em qualquer vício, de me roubar o prazer que eu tenho em outros estímulos. Como, que eu já disse, tomar um café, praticar um esporte, uma conversa com amigos, brincar com os meus filhos. O mundo vai ficar cor cinza, sem cor, até que eu consuma aquele objeto de vício que libera a minha dopamina. Aquela alta dose de dopamina precisa ser liberada para que as coisas voltem a ter cor, para que eu volte a sentir prazer e satisfação em qualquer coisa. E além disso, sim, piora. Além disso, o nosso cérebro ele vai se acostumar com essa dose de dopamina. E vai iniciar um processo que nós chamamos de escalada, que é um processo de literalmente uma escalada dentro do próprio consumo. Assim como um viciado em drogas, ele vai começar com maconha não vai adiantar mais, ele vai migrar para cocaína, ele vai começar com drogas cada vez mais fortes, e eu também, se estiver consumindo, eu vou querer imagens mais fortes, aquelas imagens, entre aspas, comuns, já não vão mais ser estimulantes para mim,
E eu vou querer outras imagens de outras coisas que eu vou tentar não citar aqui. E só Deus sabe aonde essa escalada pode chegar, o nível de bizarrice que eu posso estar metido. Porque o vício vai me fazer abrir mão dos meus princípios e dos meus valores. E me levar a comportamentos que eu mesmo repudio. Eu vou pecar contra os meus próprios princípios em busca do meu objeto de vício. E eu vou pecar contra mim e vou pecar contra as pessoas que eu amo da minha família. Então, meus irmãos, depois dessa longa introdução, eu quero olhar com vocês para esse texto que nós acabamos de ler e buscar nele sabedoria para nós vencermos esse pecado, que é o que nos interessa, amém? O que Jesus está fazendo aqui, então, no início do seu discipulado, no Sermão do Monte, é um aprofundamento da lei ao nível das intenções do coração. O profeta Jeremias já tinha profetizado que isso aconteceria, que a lei deixaria de estar cravada em tábuas de pedra, mas estaria cravada nos próprios corações das pessoas. E no primeiro momento pode parecer que Jesus está dificultando a obediência à lei. A obediência era fácil, agora está ficando mais difícil, é isso que Jesus está fazendo? Porque aquela lei do adultério que parecia até então ter apenas a ver com intimidade física, agora ela está relacionada a um olhar desejoso. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Jesus diz que se alguém olha para uma mulher para desejá-la, já adulterou em seu coração. E é importante esse para. Não é um olhar inocente, não é um olhar de admiração, é um olhar intencional. É um olhar que deseja aquilo que ele está vendo. Como Davi olhou para Batseba e desejou quando a viu tomando banho. Ele quis, tanto que depois mandou chamá-la. Então parece que aquele difícil caminho até a intimidade física extraconjugal, ele está sendo equiparado em culpa pelo Senhor Jesus a um simples olhar desejoso. Deixa eu falar melhor sobre isso. Eu não quero ensinar ninguém aqui a planejar um adultério. Mas para você cometer um adultério, é preciso você se relacionar com alguém. Você vai ter que ter um relacionamento com essa pessoa com quem você vai adulterar. Você vai precisar de um local, você vai precisar de um horário, você vai precisar ter um lugar privado para que isso seja feito, você vai precisar esconder as provas para não manchar a sua reputação. Mas para eu olhar uma mulher e desejá-la, basta ter o desejo e a mulher à vista, para que eu possa olhar ela, seja ela desconhecida ou desconhecida, conhecida ou desconhecida. Mas o que Jesus está fazendo aqui com esse aprofundamento da lei não é dificultar a lei, mas é livrar os seus discípulos e nós da ilusão de que nós somos bons cumpridores da lei, bons guardadores da lei. É isso que Jesus está fazendo. O que Jesus está fazendo aqui é expor pelo espírito da lei o quão pecadores nós somos. Nós não precisamos chegar às vias de fato, porque nós já adulteramos no nosso coração, mesmo que o adultério físico ele não seja cometido, no desejar do coração, o pecado do adultério já foi cometido. E o Senhor Jesus faz isso porque Ele não gosta de nós, pelo contrário, Ele faz isso porque Ele nos ama. Porque é tendo uma visão realista do quão pecadores nós somos, que nós temos a dimensão do tamanho do favor de Deus em nos salvar. Amém? E é esta exatamente a função da lei. A função da lei é expor o nosso pecado, é mostrar que nós temos uma dívida impagável com Deus e nos fazer implorar a Deus perdão por meio do sacrifício de Jesus e não em qualquer recurso que a gente possa oferecer para Deus. A lei nos dá o diagnóstico, para que depois a graça de Cristo venha e nos dê a cura. Então ela é boa nisso, em nos dar o diagnóstico correto, para que a gente vá procurar o remédio correto, a graça de Deus em Cristo Jesus. Então, nos próximos versículos, depois de ter dado essa dimensão, essa nova dimensão da lei do adultério, o que o Senhor Jesus vai fazer é dar uma dimensão da condenação. E do quanto nós deveríamos estar dispostos a sacrificar para nos livrar daquilo que nos colocasse nesse caminho de condenação, daquilo que me faz
pecar. Ele diz que seria mais vantajoso arrancar o meu olho direito com as minhas próprias mãos e jogá-lo para longe de mim, se fosse o meu olho direito que me afastasse de uma vida santa. Seria mais vantajoso, seria mais lucrativo viver a vida toda cego de um olho que eu mesmo arranquei e me livrar da condenação do inferno, de uma vida de pecado causada por esse olho. Porque a vida eterna com Cristo vale mais do que o meu olho direito. Seria mais vantajoso eu cortar a minha mão direita, que é a mão que eu mais uso, e jogá-la para longe de mim, se fosse ela que me fizesse cair no pecado. Cortar a minha própria mão direita é um custo pequeno, é baratíssimo, se isso me tirar de um caminho de condenação e me colocar num caminho de salvação eterna. Mas antes que alguém faça alguma besteira, deixe-me te dizer que não é a sua mão direita nem o seu olho que te faz pecar. Pode deixar eles aí no seu corpo. O que nos faz pecar é o nosso próprio coração. E é por isso que a nossa salvação não custou uma mão, um pé, um olho, mas o precioso sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Veja, meus irmãos, Ele nos mostrou o quão cara é a nossa salvação. E depois, Ele mesmo pagou este preço por nós. Já viu quando você ganha um presente, tem que trocar e acaba descobrindo o custo daquele presente? E você fala, meu Deus, a pessoa me deu um presente tão caro. É isso que Jesus fez. Ele mostrou o custo desse presente. E depois Ele pagou esse presente por nós. Ele pagou o preço. Mas o que nós sempre devemos nos perguntar é, preço do quê? Preço do que Jesus pagou por nós? O preço da nossa salvação. E o que é a nossa salvação? A nossa salvação é o direito de nós sermos feitos filhos de Deus. É o direito de sermos conformados ao Filho de Deus, Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós. A salvação é o direito de ser como Ele é. Este é o alvo da obra do Espírito Santo nas nossas vidas, na vida dos salvos. Não apenas te livrar da condenação do pecado, mas nos livrar do pecado, do poder do pecado que nos leva à condenação. Portanto, meus irmãos, preste atenção. Se a nossa salvação foi tão cara para o nosso Senhor Jesus, a quem nós estamos sendo conformados, ela não pode de forma alguma ser barata para nós. Vou dizer isso mais uma vez. Se a nossa salvação foi cara para o Senhor Jesus, que é o alvo da nossa santificação, ser como Ele, ela não pode ser barata para os salvos. Não pode. Se temos a mente de Cristo, aquilo que nós recebemos dele de graça, a nossa nova vida é extremamente cara para nós. Ela tem muito valor para nós. Valor que nada nessa vida pode se comparar. Valor que qualquer coisa que eu renuncie por amor a Cristo e por amor à sua obra em mim, é um custo pequeno se comparado àquilo que eu recebi. E aqui é com tristeza e com temor que eu digo que algumas pessoas, aqui nós chamamos de irmãos, só carregam o nome cristão porque isso não lhes custa nada. Porque não lhes custa 1 centavo da sua reputação, 1 centavo da sua vida, 1 centavo do seu tempo, 1 centavo de transformação. Eles só carregam o nome cristão porque é grátis, porque não tem custo nenhum. E eu fico imaginando então como é que será o céu, aonde a adoração é eterna e contínua, para aqueles que se dizem cristãos, mas não suportam 2 horas semanais do culto de adoração no domingo. Como será um lugar sem pecado para aqueles que amam o pecado? Faz sentido isso? Lembremos da pergunta que eu fiz agora há pouco. Custo do que Jesus pagou? O que é que Ele faz conosco quando nós somos salvos? Ele está nos salvando do quê? Por outro lado, aqueles que lutam contra o pecado nessa vida,
Aqueles que amam o Senhor Jesus, aqueles que aguardam ansiosos por essa reunião da igreja local, para adoração coletiva, para cantar a bondade de Deus, estes amam a vinda do Senhor Jesus, eles não veem a hora. Estes não veem a hora de se verem livres da presença do pecado. Eles se emocionam só de pensar em ver Jesus, irmãos. Ver Jesus é o que o salvo mais quer. E passar a eternidade adorando-o e conhecendo-o mais e mais. Durante toda a história, cristãos deram sua vida por amor a Cristo. Eles não tiveram a sua vida por preciosa para poder ouvir de Cristo: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e no muito, eu te colocarei, entra para o gozo do seu Senhor. Essa é aquela que a gente não ouve nenhum glória a Deus. Amém. Portanto, meus irmãos, com base nesse texto, eu quero destacar 3 coisas que vão nos ajudar na nossa luta contra o pecado. Amém? A gente quer lutar contra o pecado, irmãos. A gente quer ser parecido com o Senhor Jesus e o pecado nos atrapalha. A gente quer mais dele, a gente quer mais prazer. A gente não quer menos prazer. O prazer do pecado é menos prazer. A gente quer mais prazer, a gente não se contenta. O prazer do pecado é muito ruim. A gente quer o bom prazer. Em Cristo Jesus, o pecado nos atrapalha. Então deixa eu tirar 3 aplicações desse texto para a nossa luta contra o pecado. Primeiro, a nossa luta contra o pecado, ela precisa ser real. Precisa ser real. E agora, falando especificamente sobre o pecado da pornografia, talvez num primeiro momento, irmãos, alguém vai ter que cortar sim. Não a mão, não o olho, mas o acesso irrestrito à internet. Na luta contra o pecado da pornografia, talvez seja necessário, talvez não, é necessário comprometer-se com prestações de contas para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. Quando eu cair, alguém tem que saber que eu caí. A minha reputação de homem, de santo homem de Deus, de santa mulher de Deus, vai ter que ser comprometida. E a verdade do meu pecado vai precisar vir à tona. Porque este é um tipo de pecado que cresce no anonimato, que cresce no sigilo. Eu preciso que alguém me acompanhe. Eu preciso admitir o meu pecado para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. Eu preciso cortar o acesso à internet. Eu preciso dizer: me ajude. Isso é uma luta real. Abra mão do seu celular se for preciso. Vá trabalhar num local público se for necessário. Porque desfrutar da sua nova vida em Cristo vale esse custo. Poder obter vitória real contra o pecado, que já não tem mais poder sobre nós, vale qualquer investimento. Mas a maior batalha que nós vamos ter que enfrentarmos é a ausência dessa dose de dopamina no meu cérebro, que já está acostumado com isso. A minha maior luta vai ser abstinência e tédio. Tédio. O tédio de ter perdido a minha sensibilidade e não mais conseguir encontrar prazer nas outras experiências da vida. Numa luta real, este tédio terá que ser enfrentado no poder do Espírito Santo. Até que pela graça de Deus, e não se engane, talvez com a ajuda de medicamentos, com a ajuda de terapia, com a ajuda de irmãos amados, eu volte a sentir prazer nessa vida abençoada que Deus já me deu, e na esperança da glória que está por vir. Meus irmãos, quando a gente assiste uma luta na televisão, seja uma luta de boxe, uma luta de MMA, no final da luta os 2 lutadores estão exaustos e cheios de hematomas. Tanto o lutador que perdeu quanto o que ganhou. Independente do resultado da luta, os 2 lutaram uma luta real. Os 2 lutaram para vencer. Apenas um venceu, mas os 2 lutaram para valer, lutaram para vencer. Onde estão os nossos hematomas? Deus é digno de que nós lutemos para vencer o pecado, mesmo quando a gente cai. Deus é digno que a gente carregue a exaustão e os hematomas dessa luta contra o pecado. Deus é digno das nossas lágrimas de dor. Deus é digno, guarde isso,
de que nós ofereçamos a Ele louvor em meio ao tédio. Louvor quando a luta do pecado te leva a crises ansiosas, depressivas. Deus é digno que você louve Ele nesse período da sua vida também. Precisa ser uma luta real. Mas além de ser uma luta real, a luta contra o pecado é uma longa batalha, é uma longa corrida. No final da sua vida, Paulo diz a Timóteo que combateu um combate e terminou uma corrida. Combati o bom combate e terminei a corrida. Paulo combateu um combate que durou a vida inteira. E correu uma corrida que durou a vida toda. Nós precisamos ter em mente que a batalha contra o pecado, qualquer pecado, todos os pecados com os quais nós estamos lutando, é uma batalha longa, comprida, para que quando nós cairmos, não se nós cairmos, mas quando nós cairmos, nós possamos nos levantar e continuar lutando. Se a gente achar que a luta contra o pecado é uma luta curta e fácil, na nossa primeira queda, nós vamos desanimar de lutar. O nosso acusador, que já fica ali do lado, ele já vai tentar nos convencer que a gente já devia ter vencido esse pecado já tem um tempo. E que se a gente caiu de novo, é porque a gente não tem jeito mesmo. É porque nós nunca vamos vencer esse pecado. Por isso é tão importante a consciência de que nós estamos numa corrida. Nós estamos numa batalha que é longa, que envolve várias e várias lutas, e que nós podemos passar anos e anos sem cair no pecado e em algum momento nós acabarmos cometendo o pecado novamente. E é por isso que é tão importante, eu quero frisar isso de novo, não andar sozinho. Quando eu cair, alguém precisa saber que eu caí. Um homem de Deus, se você é um homem, uma mulher de Deus, se você é uma mulher, por favor, não inverta essas coisas, que possa me aconselhar, que possa orar comigo, que possa me lembrar que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, que me estenda a mão, me ajude a levantar e continuar a corrida que vai me levar ao céu, amém? Que é uma corrida longa. Para aqueles que lutam uma luta real contra o pecado, é frustrante cair no erro. Mas mais uma vez, Deus é digno de que eu vá a Ele frustrado. Deus é digno da minha presença na presença dEle com as minhas frustrações. Deus é digno da nossa confiança nele. Deus é digno de que vamos a Ele com a verdade do nosso pecado, confiando na verdade da Sua palavra. Deus é digno de que nós vamos a Ele com a verdade do nosso pecado, a verdade do que somos e do que fizemos, confiando na verdade da Sua palavra, de que Ele nos purifica de todo o pecado, de que nos perdoa de toda a injustiça. Quantas e quantas vezes forem necessárias nessa longa jornada da luta contra o pecado. E por fim, a nossa luta contra o pecado precisa ser lutada no poder do Espírito Santo. A luta contra o pecado precisa ser real. Você sabe se a sua luta contra o pecado é real. A luta contra o pecado precisa ser consciente de que a batalha é longa, de que a jornada é longa. E a luta contra o pecado precisa ser lutada no poder do Espírito Santo. Paulo diz aos Filipenses: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é que efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Veja, o que Paulo está dizendo basicamente é: trabalhem, porque Deus trabalha. Porque se Deus não trabalhasse, o nosso trabalho seria em vão. Se Deus não guardar a cidade, é vão o trabalho da sentinela. Se Deus não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se Deus, por meio do Espírito Santo, não operasse em nós essa obra de santificação, a nossa luta contra o pecado, mesmo se eu arrancasse um olho da face, mesmo se eu cortasse a minha mão direita, seria uma luta vã.
Mas graças a Deus, o nosso trabalho não é vão, Senhor. Deus luta por nós enquanto nós lutamos. E Ele garante a nossa vitória contra o pecado. E nós lutamos na dependência de Deus. Lutamos porque o Espírito Santo luta. Se você é um recém-nascido na fé, nós, como igreja, estamos ansiosos por aquilo que o Senhor ainda vai fazer na sua vida. Porque Ele é fiel para completar essa obra que Ele começou na sua vida. Se você é um maduro na fé, nós gostaríamos muito de ouvir daquilo que o Senhor já fez e ainda está fazendo na sua vida. Porque a gente precisa constantemente nos lembrar, meus irmãos, por meio daquilo que a gente vê e por meio daquilo que a gente ouve uns dos outros, que o pecado já não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos falando de uma luta real, de uma luta longa, mas de uma luta que você já tem, que eu já tenho, vitória em Cristo Jesus, porque Deus é que luta essa luta conosco. Aqueles que no poder do Espírito Santo se dispõem a lutar essa luta real, se dispõem a entrar nessa longa jornada, nessa longa batalha contra o pecado, na dependência do Espírito Santo, experimentam todos os dias o milagre da transformação de um pecador em um filho de Deus. Talvez enquanto eu estou falando aqui, você já passou por tudo isso e deve estar pensando com um coração grato, não orgulhoso, pelo amor de Deus, um coração grato. Olha o que o Senhor já me fez nessa minha longa jornada, nessa minha longa batalha. E o quanto Ele ainda tem a fazer nas nossas vidas. É um milagre diário. A vida da santidade é um milagre diário. E essa é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus. A nossa santificação, como Paulo diz aos Tessalonicenses. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado pelo Evangelho comunicado para nós, Senhor Deus. Obrigado por nos livrar daquilo que nos afasta de Ti, Senhor Deus. Não cortamos as nossas mãos, não arrancamos os nossos olhos, porque o Senhor verteu o seu sangue na cruz. Porque o Senhor foi esbofeteado, zombado, cuspido, vestiu a coroa de espinhos, o manto púrpura, porque o Senhor suportou a longa dor da cruz. Nós somos livres para suportar a longa jornada da luta contra o pecado. E um dia, assim como o Senhor ressuscitou e está assentado à destra de Deus Pai, nós também ressuscitaremos, e sim, penduraremos as nossas espadas, sim, despiremos da nossa armadura, e finalmente nos veremos completamente livres da presença do pecado. Depois de uma luta real, finalmente alcançaremos aquilo que não vemos hoje, mas que temos certeza que já está preparado para nós nos céus, viver com Jesus até o fim das nossas vidas. Livra-nos de todo pecado, livra-nos da pornografia, livra os nossos casamentos, que todos aqui, todos os cônjuges aqui, e os que não estão aqui, que faltaram, que não puderam estar, tenham um casamento abençoado, tenham a sua vida conjugal preservada, feliz e prazerosa, mostrando assim o prazer do relacionamento de Cristo com a sua igreja, com o seu povo. Que o teu servo e a tua serva tenha muito prazer, que este prazer, Pai, possa ser devolvido se ele já foi roubado, mas que principalmente o nosso maior prazer seja estar diante de Ti, em devoção, seja viver uma vida que cresce no conhecimento de Jesus, todos os dias. Cuida de nós, Senhor.
Tua palavra diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ajuda-nos, Senhor, nós não queremos cair. A gente gosta tanto de estar na Tua presença. A gente gosta tanto de poder enxergar outros pecados que estavam escondidos e por causa do pecado do vício, a gente não conseguia perceber esses outros. Porque a gente percebe que está crescendo em santidade. Sim, é uma longa jornada, mas é uma montanha. Nós não estamos caminhando em linha reta, nós estamos subindo cada dia. Nós estamos mais perto de Jesus, nós somos mais maduros, nós estamos mais fortes contra o pecado. Porque não está na nossa força, a nossa vitória está na força que o Espírito Santo dá e o Senhor nos enche de capacidade. Por isso, Senhor, eu oro porque por mim mesmo, Deus, eu já caí. Por mim mesmo eu não tenho força nenhuma contra o pecado. Nenhum dos meus irmãos aqui, irmãs, tem. Mas no poder do Espírito Santo vencemos. No poder do Espírito Santo conseguimos uma vida de renúncia para um prazer muito maior do que qualquer outro prazer que a gente renuncie nessa vida. Fala mais, Senhor. Fala melhor a Tua igreja. Em nome de Jesus é o que oramos. Amém.